Muito boa tarde, meninos e menina. Boa tarde. Um orgulho muito grande ter vocês aqui. Obrigado por aceitarem o convite. Eu queria passar a palavra para vocês se apresentarem, contar um pouquinho da história profissional de vocês, como tem sido essa jornada nessa aventura do varejo, né? Então, pode começar aí, Thiago. Fica à vontade. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu posso falar um negócio? Eu estou realizando um sonho aqui, cara. Participar de um talk show com banda ao vivo. É diferenciado, né, Thiago? Caramba. Obrigado pelo convite. Falando merecido, sério. merecido. Obrigado mesmo. Prazer estar aqui. Eu sou o Thiago, diretor de lojas da Mobile Tokstok, Grupo Tok, né? Estou há 3 anos e meio na companhia, entrei pela Mobile, agora a gente está num processo de integração. Vou contar um pouquinho para vocês sobre isso. E prazer dividir com vocês aqui um pouquinho da nossa experiência com a ManyChat, que tem sido muito legal e a gente tem capturado bastante coisa bacana nessa parceria. Boa tarde, pessoal. Eu sou Isadora, eu também faço parte aqui do Grupo Tok. Eu estou há 3 anos aqui no grupo e eu faço parte do time de performance. Então eu cuido de todas as marcas, eles sempre com esse foco de growth, de crescimento. Então, a ManyChat ela veio muito nessa parceria com a gente. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Durval. Estou 4 anos na Mobile. Sou o coordenador lá de serviços e produtos financeiros. Tenho cuidado de garantia estendida, cartão Mobile, montagem e atualmente cuidando da plataforma ManyChat. Futuramente, agora, iremos contar sobre, né? Exatamente, Durval. Estamos ansiosos aí para conhecer essa história de sucesso que começa há pouco, mas tem muita jornada pela frente, muita caminhada boa ainda para poder acontecer. E aí, Thiago, eu quero começar trazendo um contexto. A Mobile faz parte de um grupo de capital aberto, um grupo Tok, que há pouco se formou, adquiriu o Tokstok, houve uma fusão, né? Conta um pouquinho pra gente como se formou esse novo grupo, como foi essa história de fusão, marcas importantes se juntando. Conta pra gente um pouco dessa história. Legal, Rodolfo. Bom, a gente começou essa história, essa nova história, né, da Mobile e agora Grupo Tok no final de 2024, né, no final do ano passado, com a fusão das duas empresas. A Mobile, uma empresa, para quem não conhece, né, nativa digital, capital aberto, começou no digital vendendo móveis e em 2019 se expandiu para a loja física, abrindo sua primeira loja. Hoje a gente está com 17 unidades, mas com uma expertise muito forte de e-commerce e marketplace, né? E a Tokstok dispensa comentários, 46 anos de história, uma empresa reconhecidamente grande no aspecto de móveis e decoração, design, experiência de loja, uma operação impecável. E aí a gente está tentando capturar as coisas boas de ambas as empresas, né? A Mobile, como eu falei, né, com uma autoridade muito forte no digital, a Tokstok com uma autoridade muito forte em loja física, e a gente está nessa fase de capturar sinergias, colher, né, as coisas boas que cada uma das empresas tem, para a gente conseguir a nossa visão ambiciosa de ser a maior varejista do segmento de casa e decoração da América Latina. Um belo desafio, né? A gente vê movimentos opostos, enquanto Exato. uma digitalmente nativa, né, fazendo a migração e o exercício para ir para o físico, uma outra essencialmente, historicamente física, fazendo um movimento para o digital, né? Então acho que tem bastante troca aí, né? Sinergia que acontece entre os dois business, né? Muita troca, e acho que dos dois lados tem muito aprendizado, né? Acho que não tem como dizer que a Mobile conhece tudo do mercado, nem que a Tokstok conhece tudo. Acho que a gente é um exercício, né, a gente está em plena integração, né? Então acho que é um exercício diário de humildade e de escutativa para aprender dos dois lados, né? Perfeito. Isso aí. E embora a gente veja um movimento estratégico, né, ou de história de negócio diferente, ambas vendem, né, produtos, experiências parecidas, né, do mesmo segmento. Exato. Acho que aí tem um ponto de encontro, tem, né? Tem um ponto de encontro, apesar de com posicionamentos um pouco diferentes em relação a público, né? A Tokstok, uma fatia um pouco mais de público AB, a Mobile BC, mas se encontrando ali, né, nessa interseção do público B.
Mas é claro, a gente também não pode rotular ali o nosso target, porque a gente sabe que tem muita oportunidade no mercado, principalmente para esse segmento que é super pulverizado. Então, é ambicioso o projeto, mas eu tenho certeza que com paciência e muito trabalho a gente vai conseguir Com certeza. a nossa ambição. E já vem mostrando sinais disso, né? Exato. Muito legal. Pessoal, só uma pergunta que eu não fiz aqui. Quem aqui é varejista? Quem aqui que vende no e-commerce ou loja física? Bom, tenho certeza então, que a conversa vai ser muito legal para todos vocês, para a grande maioria aqui. Isso é muito bom. Guardem perguntas, tá? Porque a conversa vai ser rica, vai ser produtiva, mas pode ser que a gente não responda potenciais dúvidas que existam aqui na plateia. Então deixem para o final, guardem, que a gente vai ter um espaço para vocês também perguntarem, tá? Mas, Thiago, Isa, eu queria trazer aqui um tema sobre a natureza do produto que vocês vendem, né? Móveis, né? Por assim dizer. Exige uma experiência, primeiro, personalizada, mas também muito consultiva, né? E tem uma... Triunfou no varejo físico, naturalmente, a gente sabe da história desse segmento, né? Onde ele se consolida, fundamentalmente, né? Mas a gente vê o desafio para digitalizar esse business, né? E aí, nesse desafio, me vem à cabeça sempre, né, como a gente traz a perspectiva consultiva para o digital, né? E quando a gente fala de ser consultivo no digital, a gente fala de conversational commerce, né? Comércio conversacional, vender por meio de conversas, né? Onde o WhatsApp, por exemplo, aparece como uma estratégia fundamental, talvez elementar, Sim. desse modelo, né? Eu acho que, trazendo o histórico passado, vocês tentaram outras ferramentas de WhatsApp para ajudar vocês no desafio da Mobile, né? Tiveram sucesso em alguns pontos, desafios em outros. Queria que você contasse um pouquinho dos desafios que vocês tiveram, né, nesse exercício de busca de uma solução que apoiasse vocês, e as principais motivações que trouxeram vocês para a OmniChat. Queria ouvir esse histórico, né, de construção desse canal de chat commerce. Posso começar? Não, falando um pouquinho de como a gente tentou começar, né, essa história. De uma maneira muito informal, né? Então a gente trabalhava de certa forma com o WhatsApp, mas muito por iniciativa própria de cada um dos vendedores, muitas vezes com o próprio celular pessoal dos vendedores e de uma maneira muito descentralizada, sem rotina, sem padrão, sem gestão de dados, que é super importante. E a gente percebeu que esse negócio precisava ser levado um pouco mais a sério. Sim. Porque se a gente olha o mercado, eu não tenho os números exatos, mas acho que mais ou menos 70%, 80% dos varejistas já estão trabalhando com o WhatsApp como ferramenta, como canal oficial de venda e fazendo conversões muito interessantes, né? Na casa dos 9%, 10%. Se a gente compara, por exemplo, com o e-commerce tradicional, que eu não sou de e-commerce, mas acho que é alguma coisa em torno de 4%, 5%. Depende do segmento, tá? Tem Depende segmentos do segmento, que é né? bem menos do que isso. Então. Fala de 1,5%, 2%. Exato. Então, eu acho que isso mostra um pouquinho do potencial da ferramenta. Exato. Né? E aí, a gente conversando internamente, a gente falou, poxa, precisamos, como eu falei, né? Ter uma ferramenta oficial, acho que levar isso para a estratégia da companhia e escalar, né? Exato. Que eu acho que o principal desafio é escalar. Quando você não tem uma ferramenta oficial, fica muito complicado. Então, foi um pouco dessa conversa que a gente teve lá dentro. Certo, Isa? Exato. E a gente tinha esse problema de não ter essa visibilidade dos dados, mas fora isso a gente tinha um ponto de dor muito crítico, que era esse vendedor de loja solicitando e tratando dados sensíveis dos nossos clientes fora de uma ferramenta oficial da empresa. E muitas vezes fora do ambiente de trabalho. Então ele estava voltando para casa com o celular pessoal falando com o cliente. Então a gente buscou uma ferramenta como a OmniChat, não só pela oportunidade que a gente via no canal de WhatsApp, mas também para que a gente pudesse se adequar ali dentro do que pede a LGPD. Muito legal, Isa e Thiago. Thiago, para poder realizar seu sonho com plenitude, tá aqui uma xícara com água para você exclusiva, sim, assim como se estivesse no Jô, hein? E com a marca da Mobile, hein? Com a marca da Mobile, hein? Boa, obrigado. Aí a gente encaixa ainda mais, agora, né? Tem que tirar até foto aqui. Fica à vontade. Isa, você falou de desafios, né? E você acompanhou isso desde o começo. Você que puxou esse projeto, você conversou conosco desde o início, né? Como que foi o piloto
o início do processo, começaram menor, foram testando, e o que vocês aprenderam nessa jornada de piloto? Bora lá então. A gente estruturou um projeto inicialmente com 2 lojas, então a gente selecionou 2 lojas que a gente acreditava que eram lojas engajadas ali pelo WhatsApp. E a gente fez todo o onboarding, né, da ferramenta, treinamento. A gente veio com toda a expectativa ali e a gente começou em setembro. E o primeiro mês foi um desastre. A gente teve uma venda. Mas diferente das outras vezes que a gente tentou trabalhar com uma ferramenta de WhatsApp, dessa vez a gente tinha os dados. E aí com isso a gente conseguiu identificar que o nosso cliente estava com um tempo médio de espera para atendimento de 88 horas. Então, realmente a gente não ia conseguir, né, fechar essa venda. Exato. E aí os clientes, quando eles eram atendidos, a gente conseguia observar que eles não eram atendidos da maneira que a gente gostaria. Então, a gente, com esse choque inicial, a gente conseguiu reestruturar o projeto, rever todos os passos, rever os pontos de entrada dos leads, e principalmente a gente trouxe ali um foco muito para o treinamento dessas equipes e o acompanhamento diário com elas. Perfeito. Não é mágica, né, Isa? Não é mágica. E você falou de um tema muito relevante aqui, que a conversão ela é inversamente proporcional ao tempo de atendimento. Quanto maior o tempo que você deixa o cliente esperando, menos você converte, e vice-versa, né? Então, acho que esse é um aprendizado muito importante, que só com dados claros você conseguiu medir e melhorar esse processo. Correto. E aí o Durval, acho que você teve um papel crucial, né, preponderante ali nesse processo, foi peça-chave nessa virada, né, Thiago? Durval puxou isso e Durval, qual foi o seu diagnóstico assim que você assumiu essa operação? Né? Como é que você enxergou os desafios e que estratégia você implementou para fazer esse negócio rampar? Bom, o primeiro desafio era mostrar para os nossos colaboradores que a plataforma era mais um canal de receita. Então tinha muito aquilo de não está vindo nenhum contato pronto para venda, eu tenho que trabalhar muito o cliente. Então, nas visitas em loja, eu escutei muito e conversei muito com eles para explicar o potencial que tinha a ferramenta e entender com eles o que eles queriam da ferramenta. Então, perfeito. Muitos, eu quero um lead pronto. Tá, lead pronto eu não consigo. E aí eu fiz uma analogia com os clientes que entram em loja. 100% dos clientes que entram em loja compram? Não. A quantidade de clientes que também entram no OmniChat não será 100% que você vai vender. Mas você tem a capacidade de, na plataforma, atender 10, 20 clientes, enquanto na loja física você só consegue dar uma atenção de qualidade para um. Então esse foi um diferencial. E só complementando o Durval, acho que todo novo projeto, né, o ser humano tende a não gostar de mudança, né? E é natural a resistência, é natural a curva de aprendizagem e tudo mais. Eu costumo fazer uma comparação, é feito você tentar escovar o dente com a mão que você não está acostumado. Experimentem fazer isso uma vez na vida que vocês vão ver que vai ser estranho, né? E de fato quando a gente coloca principalmente um canal novo para um vendedor que está acostumado ao tete-a-tete, né? A presença física do cliente. Mas acho que o Durval falou um ponto super importante, que é vendedor gosta de vender. Então, a partir do momento que ele começa a ver o ponteiro mexendo, opa, esse negócio aqui parece que funciona. E tem uma outra coisa legal, que quando a gente tem um projeto novo, a gente tem muita resistência, mas por outro lado a gente tem ali os vanguardistas, que são as lojas e as pessoas que entenderam de cara que aquilo ali é uma fonte de receita e começam a fazer bem. Como a Isa falou, né? 2 lojas, a gente viu que ali as 2 lojas eram as melhores, que tinham vendedores ali que levavam a ferramenta a sério. Então a gente usou muito essa galera para difundir um pouquinho da nova ferramenta, das boas práticas, e ir ajustando a abordagem, a ferramenta, né? o próprio uso da ferramenta. A gente ainda está em processo, né? E tem muita coisa para melhorar, mas acho que foi um pouquinho disso mesmo. Vai, Durval. Complementando o que o Thiago falou, é a parábola do centésimo macaco, né? Então você começa ali, as outras lojas não vejo, eles começam a olhar que está tendo resultado, opa, quero fazer parte também. Então acho que a grande mudança foi quando a gente começou a mostrar o resultado
das outras lojas e, tô ficando para trás. Deixei de bater uma meta por conta de um valor. Então você poderia ter captado isso pela plataforma. Então isso foi uma mudança de chave muito importante. E quando a gente fala de gente, né, Durval, Thiago, Isa, a gente está falando de cultura, né, de mentalidade, de entender como as coisas precisam ser feitas, né? E você falou de contágio positivo aí, né? Como que uma contamina positivamente essa outra pessoa, né? E é muito bom ouvir isso, porque muitas pessoas acham que existe mágica, como eu falei aqui no começo, né? Bala de prata. Eu vou implementar uma solução, eu vou apertar um botão e as coisas vão acontecer. Muita mágica acontece, tá? Muita mágica acontece, a gente ajuda a trazer parte desse show. Mas se não tiver um envolvimento de gestão, de liderança e uma profunda transformação cultural no processo, principalmente quando a gente está falando de um segmento mais tradicional e de loja física, a coisa fica um pouco mais difícil, né? Então, muito bacana ouvir vocês, como que vocês têm se debruçado sobre esse aspecto de cultura, e isso traz, de fato, uma combinação poderosa com a tecnologia para a gente levar isso a fundo e fazer as coisas evoluírem, né? E certamente, né, turma, vocês viram resultados inúmeros, né? Porque a gente não estaria aqui agora conversando se não tivesse animador. Como o Durval disse, um vendedor começou a ver o outro, a loja performar melhor que a outra, e isso vai contaminando. Então, vamos falar de resultados, números expressivos, né? Que tipo de impacto, Thiago, você percebeu no negócio, em termos de indicadores, de performance? Você consegue trazer para a gente um pouco de que você ganhou nessa jornada até então? A gente começou, como a Isa comentou, de uma maneira tímida, né? E dentro do que eu comentei nessa curva de aprendizagem, né? E aí falando de número de 2025, né? Então, que a gente começou a investir um pouco mais forte na ferramenta e de fato capacitar os vendedores, os colaboradores para fazerem do jeito certo, né? Então, em janeiro, a gente teve um faturamento através do OmniChat, algo em torno de R$100 mil, né? E a gente em 4, 5 meses, em maio, a gente já chegou com uma receita de R$730 mil. Também só através desse canal. E de conversão de venda, que é aquela referência sobre a qual eu falei mais cedo, a gente começou também muito timidamente, com 1%, e depois, maio, a gente bateu ali a casa dos 6%, 6,2%. Então, houve né, em termos de conversão e de receita, houve um ganho notório, e eu acho que houve outros ganhos, né, no sentido de engajamento de cliente, produtividade em loja, porque esse é um ponto super sensível, né, quando a gente fala de loja física, porque a gente tem fluxo e demanda muito variável ao longo do dia e ao longo da semana, né? Segunda a domingo, a gente tem fluxos muito diferentes. E às vezes a gente tem que carregar o mesmo headcount, o mesmo número de colaboradores. Isso gera ineficiência operacional, porque vez ou outra você não tem cliente entrando na loja, ainda mais para um negócio que tem baixa recorrência, não tem uma recorrência tão alta, que é um negócio de móveis, né? Decoração um pouco mais, mas móveis um pouco menos. As pessoas não trocam de móvel todo dia. E o WhatsApp ele ajudou a gente a capturar essa parte de hiato, né, no fluxo da loja. Ou seja, o cliente não está vindo até a gente, vamos até ele, né? E vamos criar esse relacionamento. Então, acho que esses foram os grandes ganhos até aqui. Legal. Multiplicar por 7. Então, pouco tempo, né? É um baita combustível para vocês investirem mais, né? Sem dúvida. É um gás muito grande. E você fala de uma coisa muito legal, uma palavra cara para o varejo, que é recorrência, né? E você conseguir transcutar isso, colocar isso na cabeça do vendedor, de que o WhatsApp é a extensão daquele momento que ele tem ali único e que potencializa a capacidade de vender mais, e nesse pós-venda ser vendedor, é transformador. Sem dúvida. Recorrência é uma palavra cara para o varejo. Aproveitando esse tópico, alguém aqui vive hoje desafios de como potencializar em loja física, vendas? Quer compartilhar com a gente um pouquinho? Você pode... Qual que é o teu nome? É Daniel. Daniel? Daniel, sou da Dunelli. Legal. Segmento de móveis também. E realmente eu acho que esse é o desafio. A gente está implementando a OmniChat fazem 2 meses. Exato. E o desafio de realmente conseguir fazer as vendas, essas vendas consultivas, trazer para a plataforma. E gostaria de saber isso, assim, como funciona
essa de incentivar o vendedor primeiro a participar, se todos os vendedores tiveram acesso, se vocês formaram alguma equipe específica para dar esse treinamento e qual é esse principal desafio. Eu até fiquei curioso, vocês falaram aqui que a conversão de 6%, isso de leads que chegam para vocês? Exatamente. Legal a tua pergunta. Deixa eu só emendar uma outra pergunta aqui, que na sequência tem tudo a ver com o que você falou. Você está falando de operação, de como você envolve os vendedores, né, do Val e Isa. E eu queria entender também, na sequência, o que mudou na prática dessa operação, né? O que você mudou o jeito de fazer, né? Como que você controla, como que você acompanha isso, que eu acho que responde a pergunta aqui, muito bem feita, muito bem colocada. Obrigado pela pergunta. Respondendo o Daniel, primeiro a gente tem que entender que a gente trabalha com pessoas. Na base, cada um deles tem uma missão individual. E a gente tem que trazê-los para o bem comum, que é a receita e a empresa que precisa, que está operando. Quando você vai conversar com eles, você escuta. Deveria ser assim, deveria ser assado e tal. E eu trago muito isso há muitos anos, que quem faz o uniforme não veste o uniforme. Mas a gente pode adaptar. E é isso que a gente tem feito. Primeiro ponto é identificar, né, não só colocar times, mas todos estejam na plataforma, fazer visitas rotineiras, conversar com todos. Hoje eu conheço de nome 99% do time, então eu trato eles por nome e isso faz toda a diferença. Por quê? Porque eles falam, Durval, eu vendi de tal forma e tal forma deu certo. E aí isso a gente pega, começa a trazer e compartilhar com os outros vendedores. Tanto que, como a Isa falou no início, nós saímos de um tempo médio de 88 horas para 2 horas, 1h20 e pouquinho agora. E muito porque entendemos a ansiedade do cliente, é isso que eu explico para eles. A ansiedade do cliente, o cliente está em casa, ele não está olhando só a Mobile, ele está olhando N plataformas. Você quer que ele compre aonde? Tem que ser conosco. Perfeito. Então essa ansiedade que eles têm que entender e fazer com que a venda saia. Como? Velocidade. Muito bom, muito bom. Daniel, ajudou a responder? Boa. E Durval, pegando desafios ainda, queria que você explorasse um pouquinho mais, né, nessa jornada. O que não deu certo? Você já falou algumas coisas. O que continua ainda como desafio? Como é que você está endereçando essa evolução do processo? Bom, o que não deu certo? O que não deu certo no início? Eu não consegui identificar, apesar de conhecer praticamente 99%, mas na fila eu não consegui identificar aquele colaborador de qual loja era. Então o primeiro momento foi identificar o colaborador com a sigla da loja, para quando eu fosse fazer a gestão da fila, saber se aquele colaborador estava com muitos leads represados e como a gente podia movimentá-los. Então a gente identificou, ele não está, ele está em horário de almoço, ou ele está de atestado. Então a gente transferia para uma outra loja, atender e já fazer o atendimento com o cliente. Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio trabalhamos com pessoas e tem muitas pessoas que não querem o novo. Então eles acabam sabotando um pouco, né? Bloqueando a senha, bloqueando o atendimento. E aí você não sabia, por que está bloqueando? É bug da plataforma? Não é bug da plataforma. E aí você ia ver, o cara testava 3, 4 vezes uma senha qualquer só para ele ficar esperando alguém resetar a senha dele. Hoje ele bloqueia, o pessoal já me chama, no minuto seguinte ele já está resetado e operando. Detalhes ali, macetes da operação que vão te fazendo ser cada vez melhor, né, Durval? E um negócio que você falou que é muito bacana, eu gosto de enaltecer isso quando eu falo da Omnichat. A gente tem a beleza da orquestração, da recepção do lead, como você distribui isso de forma inteligente. O Durval trouxe um exemplo que vocês estão usando hoje. Tem um roteador que tem a capacidade de transferir as conversas de acordo com o fluxo de negócio de vocês, a regra de negócio de vocês. Tem a capacidade também de perceber uma inatividade, um não atendimento e tirar daquele time e distribuir para outro. Isso eleva a régua também desse time, né? Coloca o time, preciso que você tenha celeridade, que você priorize, né? Então você tem a capacidade de potencializar o resultado com esse roteamento inteligente. Acho que vocês estão usando muito bem isso e claramente isso vem ajudar vocês a evoluir nesse processo dia após dia.
né? Então, muito bacana ver o quanto que você está mergulhando, de fato, né, para fazer esse processo evoluir cada dia mais. E falando do todo, Thiago, olhando para o todo do business, né, pensando no grupo TOC, como que você enxerga, né, a conexão desse modelo implementado hoje em Mobile? Como é que você pretende levar isso? Como é que vocês estão estudando essa expansão dessa decisão estratégica de venda pelo WhatsApp, de uma forma estruturada, para os outros negócios do grupo? Então, a gente começou só com a Mobile, né? A conversa, inclusive, começou antes da integração. Agora, com a integração e a gente conhecendo um pouco mais a Tokstok, a cultura, porque tem essa questão do desafio de cultura também, de a gente integrar as culturas para transformar o grupo numa empresa única, né? A vontade, né, o desejo, sem dúvida alguma, é a gente expandir para a Tokstok para a gente conseguir ganhar, escalar o negócio, ganhar capilaridade, porque é um jeito de a gente chegar até o cliente sem necessariamente estar presente fisicamente, né? Então, eu não tenho dúvida que esse é um desejo da companhia e a gente tem o benefício de ter aprendido, né, com a Mobile, né, a pilotar esse carro novo que é cheio de botões, mas que tem todos os botões têm um porquê e uma série de benefícios para conseguir já começar acelerando na Tokstok, né? Durval falou uma coisa super importante, pegando um gancho, que é o corpo a corpo com o time, né? Parece irônico, mas não é assim. Apesar de ser um negócio à distância, né, um canal digital, é fundamental, na minha opinião, para fazer rodar, você estar perto do time de venda, porque isso faz toda a diferença. É com eles que a gente aprende quais são as oportunidades, onde a gente tem espaço para melhorar, por que não, né? Formas diferentes de fazer, de abordar o cliente, de direcionar a demanda. Então, eu acho que esse é o caminho. E se a gente quer ser, de fato, o maior varejista de casa de decoração da América Latina, a gente vai precisar expandir esse negócio. Como eu falei, né, 80% do varejo já está usando isso, daqui a pouco é 100%, e a gente não pode ficar de fora. E eu acho que a gente tem um ponto importante, que é você capturar o cliente em todos os pontos de contato, né? Então, não é que existe o cliente do WhatsApp, existe o cliente da loja física, existe o cliente do e-commerce. É o mesmo cliente que transita em canais diferentes. Ou seja, eu tenho que estar em todos os canais, senão não faz sentido. Perfeito. Como a gente falava mais cedo aqui, jogo é jogo, treino é treino. Vocês treinaram, agora estão jogando de verdade. Exato. Né? Com mais confiança, né? Mais coragem até, com base nos dados que vocês têm aferido ali desse crescimento. A empresa começa a abrir para outras possibilidades, né? E os outros negócios começam a puxar e querer também fazer o que está dando certo ali, né? Então é muito comum a gente ver um cliente nosso começar menor e expandindo com base nos resultados que a gente vai aferindo. Um número legal que passou aqui no slide anterior, a gente vê uma participação já muito relevante do WhatsApp no negócio total de vocês, né? E coincidentemente eu falava com um cliente nosso calçadista, do segmento calçadista. Ele disse que hoje ele tem em torno de 18 lojas. O WhatsApp hoje representa praticamente uma loja e meia já dele, né? Então, quando você coloca esse número na balança, ele pesa. Ele pesa. O faturamento de maio, né, que eu comentei, de 730, se eu não me engano foi maio. Isso. Representa o faturamento de uma loja pequena da Mobile, né? Então, perfeito. É o faturamento de uma loja, sem dúvida alguma. E participação hoje, com muitas oportunidades ainda no negócio, de 4 para 5% dentro do faturamento total de loja física. Então, não tenho dúvida que esse negócio é relevante, principalmente quando você vê que entre lojas existem ainda disparidades, né? Exato. É isso. Dá para potencializar ainda mais onde você está fazendo. Sem dúvida que dá. Aperta, melhora, trabalha com o time e evolui para outras partes do business que ainda não estão sendo exploradas, né? Muito legal. Eu acho que a gente passou aqui para os grandes temas que eu gostaria de abordar com vocês. Então, primeiro eu queria agradecer. Mas antes de encerrar, pessoal, eu quero abrir aqui para perguntas. Como eu disse, né? Eu queria ouvir vocês
Nós temos aqui um time de especialistas para respondê-los, né? Então vamos lá, à vontade. Olá, boa tarde. Sou Emanuel da HomeDoc, também trabalho no segmento de imóveis. Eu tenho duas dúvidas. Uma, como é a questão de captação de leads? Vocês usam o site para direcionar para a loja ou existem investimentos também para o WhatsApp? E complementando a jornada do cliente, uma vez que ele entrou no WhatsApp, teve ativação na loja física? Ele começou no on e fechou no físico? Não, beleza. Deixa eu responder essa então, Emanuel. A gente tem as três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então hoje a gente tem o WhatsApp dentro do nosso site, então o cliente que ele está no site navegando, ele pode entrar nesse canal para falar com o vendedor, tirar uma dúvida, saber se tem estoque, ver se tem outras cores, enfim, para facilitar esse atendimento. Mas a gente também roda campanhas de click to WhatsApp, então a gente traz ali comunicações específicas, seja da campanha principal que a gente tem no mês, seja de algum desconto, seja de alguma categoria que a gente queira dar um impulso maior ali. E a gente também tem essa comunicação acontecendo em loja física. Então a gente tem ali, com uma das funcionalidades da OmniChat, que é a geração ali de um QR Code traqueado. Então eu consigo saber de qual loja física esse cliente escaneou esse QR Code e veio ali para a fila da loja para atendimento. Os vendedores, eles também conseguem pegar o contato do cliente que está na loja e fazer uma comunicação ativa com ele pelo canal oficial. Então a gente tem todos os pontos de contato ali, o cliente entrando e participando dessa jornada. E aí a gente tem também toda a estrutura ali dentro de bot que faz essa segmentação. Então, dependendo do que ele quer, se ele é um cliente PJ, se ele é um cliente B2C, então ele consegue ter toda essa jornada ali dentro. Respondido? Maravilha. Vamos lá? Opa, tudo bom? Você menciona sobre o QR Code em loja. Essa é a única estratégia que você tem para trazer o cliente do físico para o digital? A gente tem mais pontos de comunicação, então impressos que saem, a gente tem folhetos, a gente tem panfletagem, a gente também tem comunicação saindo via CRM também e a parte de social, então os perfis ali fazendo essa divulgação, né, que a gente tem esse atendimento via WhatsApp. Muito bom. Olá, eu sou Daniela, a gente tem uma rede de varejo no norte do Espírito Santo e o core do nosso negócio também é móveis. Queria entender de vocês como é que é o trabalho de recorrência, um trabalho para o aumento dessa recorrência, porque, né, o tempo de vida de compra de móveis ele é maior, né? Então a gente faz um trabalho de apresentar essa cauda longa para esse cliente. Quais são as ações que vocês usam através do WhatsApp? A gente já fez alguns testes de clientes que tinham feito já algum orçamento, então fazer a reativação dessa base. A gente também tem essa comunicação vindo através de campanhas de click to WhatsApp, então trabalhar essa lista de clientes, a gente consegue chegar neles de novo e dizer, talvez você foi na nossa loja física, não comprou, mas a gente também está pelo WhatsApp, vocês não precisam se deslocar novamente, vocês conseguem falar com o nosso vendedor através do WhatsApp. Então a gente tem algumas estratégias que a gente utiliza para tentar trazer esse cliente de volta. E isso aumentou? Aumentou através do WhatsApp, desse tipo de campanha? Sim, eles vêm de volta e a gente percebe que muitas vezes eles falam com o vendedor e eles retornam às vezes 3, 4 semanas depois para de fato finalizar a compra. O tempo de decisão realmente é maior, né? É maior. Obrigada. Quem mais? Mais perguntas? Não? Tem? Lucas aqui. Tudo bem? Minha pergunta o que eu entendi é que já tinha vendedor vendendo pelo WhatsApp e não funcionava muito bem, porque, enfim, muito afastado. Aí vem uma empresa com uma solução e ela precisa te convencer de que, putz, investe nesse canal que vai dar certo. Aí existe um convencimento que eu entendi da Isa, que ela fez, aí você tem que convencer seu chefe, que tem que convencer outra pessoa. Depois que você passa por tudo isso de convencer, aí o primeiro mês ainda não vende. Assim, o que fez vocês continuarem insistindo nisso até chegar hoje, né? Porque a chance desse projeto morrer, sim, tiveram várias. Exato. Com a OmniChat a gente consegue ter a visibilidade de todos os atendimentos ali em tempo real. Então a gente via que o cliente, ele queria comprar, mas o nosso vendedor ele não estava ainda engajado a ponto de entender e atender esse cliente como ele deveria ser atendido.
Então a gente via que tinha o potencial, o cliente muitas vezes entrava em contato 3, 4 dias seguidos sem ter a resposta desse vendedor. Então a gente via que existia o potencial, mas faltava esse engajamento. Quer falar, Lucas? O grande diferencial para aumentar a venda, seja em qualquer plataforma, quando a gente está tratando ali com pessoas, né? É eles entenderem que do outro lado também tem uma pessoa. Então, quando você falou ali, como que vocês convenceram? É gestão, é olhar, estar ali, como eu falei para vocês, chão, todo dia, conversando com eles, entendendo o que eles precisam e transmitindo a informação. Por quê? Porque nós trabalhamos com faixas etárias, né? Todas. Tem desde 18 anos até aposentado trabalhando como vendedor. Como que eu, Durval, me comunico com geração, qual é essa geração agora? É milênio? Z, já passou? E os baby boomers, né, que é a minha idade, 50 anos. Como que eu me comunico como gestor para falar com cada um de chão de loja? Então eu tenho que entrar, e aí verdadeiramente falando, no mundo dele, para trazer ele para o nosso lado. Se não for feito dessa forma, a gente fica lá no ostracismo e não faz o negócio acontecer. Então, uma grande dica é estar no chão de loja, conversar de verdade com o seu colaborador, que é a escuta ativa, como todo mundo fala, mas é de verdade. Porque muitas vezes a gente vai, conversa, o que ele falou? Passou. Mas é escutar, trazer, e ele vai ver, poxa, alguém me ouviu. E aí ele começa a transmitir, vai transmitindo, como eu falei para vocês, né? A parábola do centésimo macaco. Então, uma dica aqui para todos é gestão ativa o tempo todo no chão de loja. Em vez de ficar só pelo digital ali, né? Mandando mensagem, nós temos grupos. Mas eu vou sempre falar, olha, eu vi seu atendimento, poderia ter feito isso. Poxa, legal, faz isso da próxima vez. Durval, deu certo. Eu recebo vários feedbacks. Durval, você falou sobre a alavancagem de venda, deu certo. Você falou sobre o atendimento rápido, deu certo. Então isso tem trazido muito mais receita e as conversões acontecendo. Muito legal, que baita depoimento aqui de resiliência, insistência, persistência. Espero que a fala de vocês aqui encoraje outros varejistas aqui, a buscarem também construir e evoluir nesses desafios de vendas do digital, integrando canais físicos com o digital. Então, para mim, acho que essa é a grande mensagem aqui dessa conversa bonita que a gente teve aqui. Antes de finalizar, pessoal, não percam, agora às 15 horas, o nosso CEO, Maurício Trezub, vai estar aqui com os representantes, com o Pedro Ivo, da Dito, e com o Leandro Fonseca, da La Moda, para falar como a gente está construindo uma jornada de integração CRM com WhatsApp, de maneira fluida, entre Dito e o OmniChat, com um case real de sucesso, como que isso deixa o processo mais fluido, mais rico e gera mais resultados para o seu negócio. E muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Isa, muito obrigado, Durval. Espero que a gente continue nossa parceria de sucesso. Espero, Thiago, ter realizado seu sonho aí de participar do talk show. Com certeza. À altura do Depois seu eu quero sonho. as fotos. E outros virão pela frente, eu tenho certeza. A todos, muito obrigado. A nossa banda vai tocar mais uns minutinhos. Se quiserem, fiquem à vontade. E que venham para os próximos. Esqueci, tem informação importante. Thiago, acho que tem um presente aqui que você está deixando para os clientes, o cupom aí. Sim. Quer falar, Isa? Isa. Não, a Isa do lá, marketing, então. vai lá. A gente criou aqui, então, para vocês aqui, especialmente que estão no evento, né, esse cupom de desconto. Então, ele é válido até sexta-feira. Então, se vocês estiverem pensando aí em trocar algum móvel, comprar alguma decoração, essa é a hora. É isso. Essa é a hora, pessoal. Vamos usar o cupom em Mobile Forum 8. É isso? Mobile Forum 8. E Usem se agora. vocês quiserem comprar pelo nosso WhatsApp? Também, exato. Faça um teste, né? Faça um teste. Faça um teste Faça já, né, agora Durval? um teste. Digam que vocês estavam aqui, digam que vocês estavam com o Thiago, com a Izzy e comigo. Que vai dar. Dá mais desconto? Tô brincando. Pessoal, muitíssimo obrigado. Que venham os próximos talks. Valeu, pessoal. Bom evento, boa feira para todos vocês.